Nós estávamos na reunião do Luiz Gonzaga, uma noite de sexta-feira, com o Carlos Pastorino, um companheiro admirável, que eu tenho um profundo respeito. E eu comentava com ele, o Menezes já estava funcionando, das mensagens que nós vínhamos recebendo no encerramento das palestras, e que, lamentavelmente, nós não tínhamos uma gravadora, que naquela época não era muito comum, e uma amiga que era taquígrafa, que eu convidei para ir às reuniões. Ela apareceu em uma e não voltou mais, que o marido não deixou. Que era 8 horas, eu voltava para casa, 10h30, 11 horas. E o Pastorino possuía uma gravadora. Antigamente era um objeto desse tamanho, dessa altura, pesava uns 8, 10 quilos. Gentilmente nos doou aquilo. Com esse gesto fraterno e bonito do Pastorino, é que nós passamos a gravar, que as nossas reuniões começavam às 22 horas. Então, 21h50 ou 21h45, nós terminávamos a parte do intercâmbio de enfermagem e ficávamos de radiação e benefício dos enfermos, e o resto, a palavra final dos amigos e benfeitores. Então, com a gravação, com a máquina gravadora, foi-nos possível ter a palestra de todos os gravadores, todos os comunicantes. A nossa ideia era juntar aquilo para mostrar a mediunidade do Chico não era limitada exclusivamente sobre a psicografia. Ele, como um médium, como outro qualquer, de reuniões, que eu detesto a palavra de desobsessão. Eu prefiro falar de intercâmbio e enfermagem espiritual. Porque ambos estão aprendendo, tanto os encarnados quanto os encarnados. Então nós começamos a organizar esse material. Eu tive que ir ao Rio, a serviço, para a firma que eu trabalhava. Então eu levei umas gravações. Foi uma dificuldade para arranjar um aparelho igual a ele, que eram uns carretéis grandes de alumínio. E a voltagem daqui, na época, em Leopoldo, era 220, a do Rio era 120. Para o doutor Vantuil de Freitas, ele se encantou com essas histórias. O Averroes, para mim, ele era um homem muito franco, muito honesto, uma criatura admirável. Olha, Arnaldo, isso é elitismo. Pouca gente tem gravador no Brasil. E era difícil mesmo para a gente comprar filme. Você passa isso para papel e nós vamos publicar. Então, vamos passando, organizando tudo direitinho. Daí uns 4 ou 5 meses, não me lembro quando, eu voltei ao Rio. Aproveitei e levei o material para ele ver. Ele se encantou com o material. Já tinha umas 8 ou 20, ou talvez mais mensagens. Eu falei, aí nós vamos fazer um livro. Você vai pegar da primeira reunião à última reunião do ano. Você vai ver que o livro é assim. Às vezes vai até um pouco no ano próximo. Qual título você vai pôr? Qual título? Eu falei, o doutor Vantuil, a ideia era mostrar a psicofonia de Chico. Então nós vamos colocar o título Instruções Psicofônicas, para o povo não confundir e não achar que é psicografia. Então falei para ele do meu encantamento, quando eu vejo uma manifestação psicofônica. Você viu pelo que está gravado. Como você vê o tom de voz, como muda de uma entidade para outra, e cada um no seu estilo. Que você fala tem uma característica, quando você escreve é outra. Aí publicamos isso. Depois organizamos a instrução psicofônica. E alguém criticou o que eu fazia, ambos os livros. Nós fazemos uma relação daquilo que nós coletamos das entidades que se materializavam, se manifestavam, espírito sofredor e tal, e fazer uma catalogação. Você vai encontrar isso lá. Alguém nos criticou. Nós tínhamos a vantagem, através de Chico, os amigos espirituais falavam, aqueles que realmente aproveitavam o diálogo, o tratamento que eles receberam e outros que permaneceram. Alma humana, né?
Então, isso hoje eu tenho encontrado muitos companheiros em diversas partes que passaram a fazer isso como uma análise daquilo que eles estão fazendo nas reuniões de intercâmbio. Esse foi o motivo. Bom, o Chico, durante uns 2 anos, ele me falava constantemente que com a desencarnação de José Xavier, ele nunca mais fez reunião mediúnica. Tudo aquilo nas reuniões que ele tinha com o Dr. Rômulo, era tudo na psicografia. Que o Dr. Rômulo queria guardar. O Dr. Rômulo era filho do Dr. Arthur Joviano, que é o Neio Lúcio, Então ele queria guardar aquilo. Então lá era somente isso. Aí, depois de 2 anos, eu lutei muito. Eu já tinha compromissos. Tive que fazer um belo estudo na obra da codificação, para não falar, cometer asneira com as entidades. O dia que eu resolvi, falou, Chico, vamos. Mas eu quero nessas condições. Primeiro, somente o pessoal do grupo, sem visita de forma alguma. Começar às 8 horas e acabar às 10 horas. Somente o pessoal do grupo. Se alguém estiver sob assistência dos benfeitores espirituais, eles vão ir ouvir as leituras, a prece, recebe assistência magnética e nós convidamos para sair. Aí Chico enfiou a mão no bolso, ele estava paletó, tirou folha. Olha o que a Emmanuel falou. Com outras palavras, a mesma coisa que eu quis. Antigo Luiz XI. Ficamos lá bem uns 6, 8 meses. Aí o dono desse terreno ofereceu uma parte. Aí nós compramos. Aí então é que fizemos uma casa. Era uma coisa modesta, singela, e passamos a nos reunir aqui. Nunca nos reunimos para fazer a reunião mediúnica no Luiz Gonzaga. Não. Foi na casa da Geli e de lá viemos para cá. Não, começaram lá na casa da Geli, que eu havia solicitado ao Dr. Vontuil que meu nome não constasse no livro. Então, meu nome só aparece como um apresentador e organizador. Aí saiu instruções psicofônicas. Bom, eu tenho um hábito de que estou dialogando com a entidade mediúnica, eu pergunto o nome. Me dirijo a ele com o nome, me apresento. Meu amigo, eu me chamo Arnaldo Rocha. Qual é o seu nome? Senhor, senhora. Então eu registrava os nomes. E eu sempre achei que, como nós íamos apresentar Chico na psicofonia, que devia detalhar. Então eu falo o dia, a noite, que a gente fazia a reunião, a entidade que se manifestou. E no início eu falava muito mais sobre o transe mediúnico. Quando organizou o livro, eu achei por bem, vou lhe ser sincero, ou não sei se foi por um falso sentimento de humildade, ou achando que alguém poderia pensar que eu estava querendo me projetar com o nome de Chico. Aí eu simplifiquei o mais possível. Hoje eu me arrependo, porque muito companheiro me pergunta, Arnaldo, nos você fala sobre a modificação facial, o tom de voz, como as vozes são diferentes, por que você me fez isso sempre? Foi exatamente, eu era Rafazola e fiz essa bobagem. Eu podia ter dado mais e melhores informações sobre o transe mediúnico, que eu sou encantado pelo transe mediúnico. Depois que nós passávamos papel, entregávamos a Chico, com aquilo que a gente fazia da apresentação da mensagem, ele começou a fazer umas correções, trocar a palavra. Aí eu perguntei, por que você está fazendo isso? É o Espírito de Emmanuel? Não, o autor da mensagem está corrigindo. Ele estava falando no empolgamento. Ele foi ler aquilo que ele leu, que ele falou. Então ele corrigiu. Nós tivemos o cuidado de convidar pessoas, lá em Belo Horizonte, do grupo da Alva de Assis, de minha ilimitada confiança, seja sob o ponto de vista do transe mediúnico, do conhecimento doutrinário e dos valores morais.
Então, eram todas as pessoas que tinham um bom lastro de conhecimento doutrinário. Então, é comum, quando a gente vê uma manifestação, ficar todo mundo concentrado. No fundo aqui, o proprietário tinha um... Como é que chama o lugar que cria porcos? Um chigueiro. No verão. Era um mau cheiro horroroso. Era duro você ficar aqui dentro da sala durante 2 horas. Então, terminando uma determinada reunião, o José Xavier se manifesta e nos fala que nós voltássemos o pensamento a Deus com toda a pureza da nossa alma, que alguém que todos nós devemos muito viria a falar. E daí explicou. Ela será uma mensagem por teledinamismo. Ela não estará aqui presente. É o pensamento dela transmitido. Teresa de Ávila. Meu querido, meu filho até me arrepio de lembrar isso. O mau cheiro acabou. Essa sala toda ficava num perfume de rosas encantador. Nós gravamos a palavra dela. Ela é tida como doutora da igreja. Era uma moça culta, Teresa de Ávila. Naquela época, na Espanha, poucas mulheres sabiam ler e escrever. Então, acabou a palavra dela. Eu fui fazer a prece de encerramento, muito emocionado. A hora que acendeu-se a luz, estava todo mundo de lágrima correndo. E o perfume foi embora e o mau cheiro chegou. Então, isso eram coisas incríveis. A primeira vez também que Frei Pedro se manifestou, Pedro de Alcântara, ficou aquele ambiente assim gostoso, suave, assim com cheirinho de jasmim, expressão de uma amiga muito querida, Azine. A gente notava isso no término da reunião. Durante de 52 até 55, nós tivemos 3 modificações. A Lucília, irmã de Chico, casada com Pacheco, parou de frequentar a reunião. Um médium com características mediúnicas muito bonitas. E entrou uma amiga por nome Laura, casada com um companheiro nosso que já frequentava o Aderbal. A Aida Fazanello teve que retornar para o Rio de Janeiro. Aí a Lia entrou, a Maria, casada com Lico, com o Manuel Diniz, mãe da nossa amiga Marcela. Ela entrou. Minha cunhada também, Luísa, as meninas já vão crescendo, ela achou preferível ficar em casa, não vinha a Pedro Leopoldo. Depois a minha sobrinha Dalva frequentou durante 1 ano mais ou menos, mas depois parou. Então as únicas modificações foram essas. Nós ganhamos mais 2 companheiras, depois que Chico foi para Uberaba, a Cidália, casada com Chiquinho Carvalho, passou a frequentar. Um médium muito interessante, na psicofonia. Ela recebia uma entidade, não me lembro o nome. Você vê a transfiguração. Isso é uma coisa encantadora. Você vê quase que estampado no rosto do médium as faces da entidade manifestante. Como todo médium, sempre é um desgaste mediúnico muito expressivo. O campo de doação mental-psíquica, às vezes até emocional e física, é muito grande. Chico funcionava como médium comum, recebia entidades sofredoras. No final que ele recebia os benfeitores, os amigos espirituais. Mas naquelas reuniões que eu lhe falei, que por orientação dos benfeitores espirituais nós passamos a fazer a reunião sábado, que era o Chico, o Francisco Carvalho, que é o Chiquinho, cunhado dele, Enio Santos, um amigo querido, e nós.
Então nós começávamos às 8 horas e às vezes ia até 10h30. Você sentia que ele estava um pouco exaurido, que o transe mediúnico cansa o médium. Quem falar que não é turista. Aí eu aprendi uma coisa, após o transe, eu geralmente faço uma aplicação magnética no médium. Não vamos esperar que o médium por si mesmo se refaça. Então peço auxílio dos amigos espirituais e nós fazemos uma aplicação magnética. Teresa de Ávila ficou com o rostinho lindo. Teresa de Ávila, quando ele recebia no e-mail, rostinho lisinho, bonitinho, como um rapazola de 20 anos. Dr. Guion Ribeiro também. Ficou com o rosto liso. Chico, naquela época, o que é que ele tinha? 910, 40 e poucos anos, rosto lisinho. Porque nós já tínhamos o material que foi para a federação para fazer instruções. E nós continuamos gravando. Então, quando chegou, parece que são 60 capítulos, se não me trai a memória. Nós organizamos o Voz do Grande Além. Quando estava tudo organizado, etc. e tal, direitinho, para poder já mandar para a federação, aí Chico virou e falou: meu filho, qual o nome que vai pôr? Eu falei: olha, nós vamos seguir aquele esquema de Allan Kardec. Na apresentação do Evangelho, tem uma página muito bonita, onde vários espíritos que colaboraram assinam. Então ele diz assim: e as vozes do céu? Ele, bom, Tito, falou: não, show. Vai ser Voz do Grande Além. Porque as vozes do céu ficam cheirando a sacristia. Ele concordou em ser Voz do Grande Além. Chico quem me contou. Quando ele doou um material para a Federação Espírita Mineira, do livro Falando da Terra, tem uma página pequenininha de Teresa de Ávila. Dr. Vantu era um homem muito culto. Então ele escreveu uma carta para Chico, dizendo que estava meio pobrezinha a página de Teresa de Ávila. Ela é considerada a doutora da igreja. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, Dr. Vantu faz uma carta indagando sobre a resposta. Aí Chico ficou meio preocupado, conversando com o espírito de Emmanuel, ela mandou falar, Teresa de Ávila, que anda muito ocupada. Se acha a página pobre literariamente, que tira do livro, ela tem mais o que fazer. Olha, eu vou lhe contar uma história que me empolga. Nós saímos da reunião, as reuniões começavam antigamente às 9 horas, acabava, digamos, lá para 11h30, meia-noite, que era aquela multidão, lá no Luiz Gonzaga. Mesmo quando a reunião no meio, o povo de Belo Horizonte voltava, a gente ia para casa ou da Dália ou do André para tomar um cafezinho. Vamos supor que a gente chegasse 11 horas em casa, preparava e ia dormir. Eu dormia lá aqui e ele de cá, na outra cama. Aí ele perguntava: você está dormindo? Não, agora eu estou acordado. E nós estávamos conversando, às vezes até de madrugada, de ver o sol raiando. E muitas vezes ele fala assim, Chico sempre teve um cuidado, ele diz assim, nós falamos, Emmanuel, André Luiz, ele dizia, o espírito de Emmanuel, o espírito de André Luiz, o espírito de Menei. Então eu falo, o espírito de Emmanuel quer falar com você. Então me contava umas coisas. Aí eu via que o Chico somente ouvia e transmitia. Vezes outras ele atuava diretamente. Isso dentro de casa. Nas reuniões não. Na reunião ele vinha, dava mensagem e tchau e bênção. Meu filho, eu não tenho nenhuma pretensão de dar mensagem para ninguém. Mas vou falar sobre mim. Eu era um sujeito atrevido, brigão. Junto com o Chico, eu aprendi a ser um pouco tolerante, um pouco humilde. E aprendi a vivenciar o tal do amar e a visão uns aos outros. E se Jesus serviu, só nos cabe servir. Agora, Emmanuel possui uma linda página
que eu tenho um profundo respeito por ela, na interpretação que ele faz, na exegese que ele faz sobre o Livro dos Espíritos, a questão parece que 893, o professor Rabdai pergunta aos espíritos sobre se toda religião é boa, etc. e tal. Então Emmanuel tem uma página linda que chama-se Doutrina Espírita. Ele fala, a religião faz isso, mas a doutrina espírita esclarece. E ele termina essa bela página com algo que os espíritas, nós todos devemos seguir. Quando ele diz assim, espírita é o nome de teu nome. Então ele dá uma responsabilidade que deverá existir, deve existir, tem que existir no espiritista convicto, leal e sincero. A dignificação do projeto de vida que cada um de nós está. Nós trouxemos um projeto de vida para crescer em amor e sabedoria. E a mensagem do Consolador clarifica muito o nosso entendimento.